Boa noite, pessoal. Nós vamos chegando aí para nossa live. Hoje vai ser também um assunto muito empolgante, um assunto muito bom. E a gente vai conversando aí até chegar às 7h30, não é isso? Aqui são 7h21, aqui no meu computador. Então, Cristiane, boa noite, Marisa, Maura. Vamos chegando aí, se quiserem convidar. Chamando um horário que não podia, né? Mas é isso aí. A gente vai conversando, batendo um papo aqui até chegar às 7h30, né? Ana Paula, Lourdinha, Marisa, Cristiane, Maura, Paula, Ana Paula. Você está em Portugal, Ana Paula? Boa noite. Nossa, pai. Dá uma afinadinha rápida aqui nesse violão. Opa, o violão está bem desafinado. Então, pessoal, daqui a pouco a gente está começando aí, né? 9h30, a nossa live. Por enquanto a gente vai batendo um papo aqui. Aí a Ana Paula está lá em Portugal. Seja muito bem-vinda. Samara, eu tô sabendo que a Samara tá aí, Daniel me falou. Ele esteve aqui em casa agora. Dá um abraço nela aí, tá? Lourdinha, bem-vinda, Lourdinha. Exaltar-te-ei, oh meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é benigno em suas obras. Dos meus lábios sairá sempre louvor para quem com seu sangue me comprou. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é benigno
dos meus lábios sairá sempre louvor para quem com seu sangue me comprou. O meu auxiliar hoje, Cristiane, hoje ele não veio não, então eu estou tendo aqui que fazer um malabarismo. Agora nós vamos louvar a Deus com uma música bem conhecida, né? No ritmo dela, é um ritmo de música espanhola. Vamos lá? O Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria no motivo desta canção para o seu louvor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. La 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 la. No motivo desta canção para o seu louvor. Nadilene, Fatinha, Eunice e também a Marília Terrão estão conosco aí. Sejam bem-vindas. Nós vamos dar continuidade. Se você quiser algum louvor aí, sugerir, pode falar que a gente vai tentar fazer, tá bom? Deixa eu dar uma afinadinha rápida aqui nesse violão, gente. Meu ouvido tá doendo de ouvir esse som desse violão. Tá doendo o ouvido. Cid Cleide. Só um momentinho, rapidinho, vamos lá? Ó, tá muito desafinado. Ok. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do Senhor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim pousada permanente, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Oh, não me deixe só no caminho,
ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A da Silva chegou, a prima Rosângela, Ivo Dias, Mauri, grande abraço, Mauri. Ok, da Silva, Wilson Dias, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos começar aqui a reflexão sobre um assunto muito interessante. Então, fica aí, convide aí seus amigos para participarem dessa live, porque vai ser muito legal, tá bom? Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e glória. Quantos se lembrarem desse daí, poderão
cantar conosco, hein? E então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Tem uma música muito bonita que a gente cantava muito, mas muito nas nossas reuniões. Ela fala assim: nas estrelas vejo a tua mão e no vento ouço a tua voz. Se você sabe cantar, louve a Deus aí agora com esse cântico, com essa letra tão linda que o poeta escreveu há muitos anos atrás. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça receber. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, aleluia. Tudo Ele é pra mim, aleluia. Tudo Ele é pra mim. Se você quiser sugerir aí algum pra gente cantar, nós vamos tá louvando a Deus aí, tá bom? Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom. Shalom Adonai, Shalom, Shalom. Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos vocês. A paz do Senhor, a paz, a paz. A paz do Senhor, a paz, a paz. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia.
aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, amém. Vamos agora pensar um pouquinho aqui na palavra, e eu quero te convidar aí para você abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu está no Velho Testamento aí, praticamente 2 capítulos. Bem pequenininho, profeta do Velho Testamento. Está entre Sofonias e Zacarias. Está no finalzinho do Velho Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias, finalzinho do Velho Testamento. Eu quero ler o texto da meditação nessa noite, que é Ageu capítulo 1, os 11 versículos. Se você tiver oportunidade aí, tiver com sua Bíblia aberta, acompanhe comigo e veja que interessante. Vamos lá. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Certa vez, Jesus, ele disse que a comida dele
é fazer a obra daquele que o havia enviado. Noutra ocasião, ele falou: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus direcionou a vida dele, não foi 50, nem 60, nem 70, não, 100% para a realização da obra de Deus. 100%. Depois nós encontramos homens como Paulo, Pedro, João, Mateus, Tiago, que colocaram o reino de Deus como prioridade número 1. Esses homens também entenderam que Deus está realizando uma obra e eles se entregaram de corpo e alma a esta obra que Deus está realizando. Depois vieram outros: Lutero, Calvino, Wesley, Ashbel Simonton, aquele pastor que saiu dos Estados Unidos no século XIX e aqui chegou por volta lá de 1850 e poucos, foi a quem trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. Aquele homem morreu com cerca de 30 ou 33 anos, estou bem lembrado, aqui no Brasil por uma doença tropical. Ele se entregou completamente a realizar a obra de Deus. Também quero fazer destaque de um outro, chamado John Marshall. Esse homem deixou todo o conforto lá dos Estados Unidos, lá para as idas de 1955, e o Brasil ainda era bem atrasado naquela época, e veio se alojar aqui nessa região de Guanhães. Esse homem, juntamente com outros missionários, fundaram dezenas de igrejas nessa região, na região do Vale do Aço. Eles se dedicaram plenamente à obra de Deus. E a grande questão, por que é que esses homens, e muitos Joãos, Paulos, Robertos, Sabrinas, Cátias e outros mais têm dedicado suas vidas totalmente à obra de Deus? Algumas donas de casa, outros jovens, outros são crianças, outros são empresários, outros se dedicam ao ministério, mas eles entendem que há uma obra sendo construída e que o meu pai trabalha na construção dessa obra até agora e não para. Eu li aqui Ageu. Ageu é um dos profetas menores após a vinda do pessoal da Babilônia, né? O desterro, pós-desterro, quando Deus levou o povo para a Babilônia, o povo dele. Esse povo foi levado para a Babilônia, o exílio babilônico, e quando o povo começa a chegar, alguns profetas Deus levanta, nós chamamos de profetas menores, alguns durante o exílio babilônico e alguns após a volta deles do exílio babilônico. Algumas datas interessantes que talvez vão enriquecer o nosso estudo bíblico nessa noite. Isso aqui é um estudo bíblico, é claro, não é um sermão, não é uma pregação. Você pode perguntar aí e interagir comigo através das mensagens, perguntando alguma coisa que for falado, que você não entendeu. É claro que você pode participar em todo o tempo que você quiser, ok? Eu estou na introdução ainda dá tempo de chamar outras pessoas. É um estudo rico, enriquecedor, com certeza vai nos edificar muito. Então vejam bem, para quem conhece a Bíblia, falar de exílio babilônico é algo conhecido e tranquilo. Para quem não leu a Bíblia, falar de exílio babilônico fica difícil para a pessoa entender. Então eu vou explicar rapidamente para aquelas pessoas que não conhecem o Velho Testamento o que foi o exílio babilônico.
No ano de 606 a.C., Deus permitiu que viesse uma nação do norte, noroeste, e que essa nação destruísse o povo de Deus, o povo de Israel, numa guerra. E essa nação, chamada Reino da Babilônia, o imperador Nabucodonosor, essa nação veio e numa guerra venceu o país de Israel. E naquela época, bem diferente de hoje, quando um país vencia o outro, ele aproveitava o que havia de melhor ali, em termos de material humano, de riquezas, ouro, prata, pessoas que tinham profissões, né, carpinteiros, pedreiros, médicos e outras profissões mais. E essas pessoas eram os jovens, né, quem podia trabalhar, por exemplo, não tinha uma profissão, não era professor, não tinha nenhuma outra profissão, os jovens, mas tinha mão de obra. Então, eles aproveitavam, todos que podiam aproveitar e levavam como escravos. E as pessoas tinham que ir andando, léguas e mais léguas, e quilômetros, até chegar no outro país em fila e acorrentados, para o país vencedor. Então, aqui nós temos, o que aconteceu é que em 606 a.C., Nabucodonosor, ele levou consigo o despojo da guerra. Então, boa parte dos utensílios preciosos que encontrou no templo, os tesouros reais, um bom número de reféns, e aqui eu repito, gente que tinha alguma utilidade para trabalhar e para servir. Aqueles velhos que não tinham mais força para trabalhar, doentes, ficavam na terra. Eles deixavam lá. Mas os que eles podiam usar como força de escravatura, esses iam como escravos. Então, em 606, a primeira leva de judeus é levada para o exílio como escravos. Em 597 a.C., portanto, quantos anos aí? 9 anos, não é isso? 9 anos depois, a cidade de Jerusalém foi atacada de novo por Nabucodonosor. E uma segunda leva foi encaminhada para a Babilônia. Milhares de cativos, artífices, ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo doente, velho e muito pobre na terra, porque a terra, lá Jerusalém, a terra não podia ficar, evidentemente, sem ter alguém lá, né, para ocupar a terra. Tinha que ter, senão outro país vinha e tomava. Pois bem, em 586, Deus ainda, Nabucodonosor ainda deixou alguém lá de confiança em Jerusalém, reinando. Ele deixou Zedequias como um rei biônico, colocado por ele. Nesta ocasião, Jerusalém caiu e o templo construído por Salomão foi destruído. Por quê? Porque Nabucodonosor deixou um rei biônico, que tinha que pagar impostos à Babilônia, e Jerusalém continuaria. Mas houve uma revolta e derrubaram este representante de Nabucodonosor. O que ele fez? Ele veio então, destruiu completamente a cidade, matou muita gente morreu, destruiu o templo e levou mais pessoas para a Babilônia. Então, essa é a história do exílio aí de Israel, que se deu em 3 fases lá para o reino da Babilônia. Olha, 586 foi o último evento do exílio. Em 538, a Babilônia, então, depois de 586, houve guerras, ela caiu e foi criado no lugar dela um império chamado Medo-Persa.
Em 538, vamos ver aqui quantos anos? 48 anos depois, não é isso? Ou 52, não é melhor? 586, 16, exatamente, 48 anos depois, surgiu um novo imperador chamado Ciro. E este Ciro, gente, tá dando barulhinho no telefone aí, mas não importa aí não, tá bom? Agora já não é mais Babilônia, agora já é outro império. A Babilônia caiu sob o poder do Império Medo-Persa, e Ciro, agora o governador do império, o imperador Ciro, ele liberta os povos que tinham sido cativados pela Babilônia. Ele começa a devolver e a dar liberdade aos povos de voltarem para suas terras, quem quisesse, né? E então Israel está lá naquele lugar, ficou 70 anos lá, agora vai voltando aos poucos para Israel, para a terra da Palestina. Então vejamos aqui, olha, que no ano de 536, os judeus começaram a retornar. E esse retorno para a terra deles se dá gradativamente, de 3 vezes pelo menos. Em 536, 50 mil judeus voltaram para a terra com Zorobabel e iniciam a construção. Deixa eu baixar aqui porque tá dando um barulhinho aqui do WhatsApp chegando. Então, 50 mil voltam do cativeiro com Zorobabel e iniciam a reconstrução do país, começando pelo templo. Eles começam pelo templo. Em 534, desanimados e acuados pelos inimigos, eles interrompem a construção da cidade do templo e começam a se dedicar às suas vidas pessoais. Começam a reconstruir suas casas, suas profissões, sua vida cotidiana, casar, ter filho, isso a partir de 534. Em 520, Deus levanta Ageu. Nós chegamos aqui então no contexto, né? Deus levanta Ageu, o texto que eu li, capítulo 1, de 1 a 11. Quem chegou um pouquinho atrasado pode ler depois para entender bem aí que Ageu é levantado para conclamar o povo a voltar à prioridade da vida, que era o quê? Reconstruir o templo. Não era para o povo reconstruir a sua vida em primeiro lugar. Não era para o povo chegar na terra, voltar do cativeiro e se dedicar à reconstrução das suas casas e profissões num primeiro momento. A prioridade era a reconstrução do templo de Deus. Essa era a prioridade, esse é o contexto. Então, Ageu é levantado por Deus para conclamar o povo. Opa, nós estamos mudando a prioridade. Aí, ao invés de nos dedicarmos à reconstrução do templo de Deus, nós estamos nos dedicando à construção da nossa vida pessoal e individual. Exatamente, Cristiano. Ageu 1, de 1 a 11. É o que Ageu está falando, é isso. E em 516, então, o templo é terminado e é inaugurado, ok? Pois bem, se você pegar Ageu, você vai encontrar Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 últimos profetas aí do Velho Testamento, tá? Pós-exílicos. Quer dizer, são profetas que profetizam após o povo voltar para a terra. Ageu, em 520, chama o povo de Deus para a reconstrução do templo durante o reinado de Ciro, tá? Reinado do Império Medo-Persa.
Zacarias profetiza de 520 a 470, 50 anos profetizando. É um ministério longo esse de Zacarias, hein? Chama o povo para concluir o templo e reconstruir a esperança messiânica. O rei agora é Dario, o rei do Império Medo-Persa, já não é mais Ciro, o libertador, né, que permitiu que os povos que Nabucodonosor levou como escravo voltassem para sua terra. Já não era mais Ciro, agora era Dario. Em Malaquias, ele profetizou do ano de 420, aliás, do ano de 430 a 420, Malaquias. Malaquias, 10 anos. Desanimado para um concerto com o Senhor. Um povo desanimado para um concerto com o Senhor. Pois bem, a mensagem de Ageu é a reconstrução do templo. Essa é a mensagem do profeta Ageu. Reconstruir o templo. Aí nós já vamos caminhando, que a reconstrução do templo é prioridade divina. Deus tem prioridade que o templo continue sendo reconstruído. Mas espera lá, vamos levantar aqui algumas questões importantes sobre essa obra de Deus. O templo que precisa continuar sendo reconstruído. Os telefones todos estão chamando. Deixa eu só tirar aqui a bateria desse aqui para parar de chamar. Ok. O povo então voltou para a terra. Nós vimos isso, 50 mil pessoas, a primeira leva, né? Depois outras levas vão chegando com o tempo. Por exemplo, na época de Neemias, agora o templo pronto, eles começam a reconstruir a cidade, os muros, né? Mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar que a reconstrução do templo é prioridade divina. E até hoje viu? Até hoje, o meu pai trabalha até agora. Jesus falou que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Qual vontade? É essa reconstrução do templo. O templo de Deus está sendo erigido, está sendo construído. Deus está trabalhando, desde a época lá de Ageu, na reconstrução do templo. Infelizmente, o povo chegou na terra, começou a reconstruir. Depois de algum tempo, eles desanimaram por algum motivo, sempre vem o desânimo. O povo de Deus tem época que está lá em cima, no ânimo total, mas depois a montanha russa e eles caem num desânimo. E esse desânimo, ele é patrocinado por vários fatores, mas por detrás de todos os fatores está a ação de Satanás, que não quer que Deus reconstrua, ou que Deus construa, melhor dizendo, esse templo maravilhoso. Então, ele vai fazer de tudo para destruir essa obra de Deus, para retardar essa obra de Deus. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar, para dividir os obreiros que estão engajados nessa obra. E o que aconteceu naquela época é que exatamente após o segundo ano de Zorobabel na terra, a obra de Deus foi interrompida por alguns motivos. Alguns inimigos da obra de Deus interferiram na obra de Deus, e o que fez com que a obra parasse. Agora vejam bem, quem é que apareceu naquela época, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que enquanto o povo estava reconstruindo o templo, aqueles povos vizinhos que viam
e inimigos da obra de Deus, começaram a escrever para o imperador, para o procurador, para o governador ali da região, inventando calúnias, né, contra aquele povo, dizendo que o povo tinha voltado para a terra, que já estava se fortificando para então resistir ao Império Medo-Persa, uma quantidade de mentira no meio do povo, ameaçando o povo de Deus, com todo tipo de ameaça, que se a obra continuasse, os exércitos da Medo-Persas viriam, destruiriam de vez e tal, colocando medo, ameaçando, denunciando com denúncias falsas, enfim. O que aconteceu? É que o povo desanimou, o povo ficou com medo. Olha, vamos parar então, vamos só consertar as casas para a gente ter onde morar. E aí o que aconteceu é que realmente a obra parou. Perderam a visão, né? Vieram lá do Império Persa com aquela visão, aquele fogo no coração, de levantar a obra de Deus ali na Palestina, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, com aquela força, com aquele ideal, mas no segundo ano já caíram. O desânimo, o inimigo conseguiu desanimar, conseguiu abater. Vejam bem que quando Neemias chegou, depois de Zorobabel, depois de Esdras, Zorobabel, que o templo já estava pronto, Neemias veio também agora para reconstruir a cidade. E na época de Neemias, havia um homem chamado Sambalate, outro chamado Tobias. E vejam bem o que está escrito em Neemias 4, 1 e 2. Verifique bem aí, olha, quem tem Bíblia. Neemias 4, 1 e 2, olha. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro de Jerusalém, ardeu em ira. Olha, gente, tem gente que vai odiar ao saber que nós estamos fazendo a obra de Deus, que a nossa prioridade é o templo de Deus, é a construção do templo de Deus, é o reino de Deus, é quando nós colocamos como prioridade o reino de Deus em nossas vidas e começamos a trabalhar para que esse reino de Deus prospere. Tem gente que vai arder em ira. O primeiro a arder em ira é o príncipe das trevas, Satanás, que vai arder em ira. E aqui diz que Sambalate ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O que é a palavra escarnecer? Gozar. Gozou da cara deles. Como é que ele gozou dos judeus? Ele falou o seguinte, olha, então falou Sambalate na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Eles vão voltar a sacrificar? Darão cabo da obra num dia só? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Sabe, geralmente em guerras, quando um exército, através das palavras, conseguem derrubar o moral do outro exército, praticamente o outro exército está vencido. Os grandes generais sabem que o moral da tropa tem que estar lá em cima. Eu não sei se alguém já viu, geralmente quando dois lutadores de boxe se encontram, eles falam alguma coisa ali na hora da luta, é algum tipo de ameaça para tentar colocar o outro com medo. E no momento que o outro fica com medo, que o moral cai, ele já está vencido.
Essa é uma estratégia antiga. E Sambalat, quando ele ouviu que o povo estava reconstruindo a cidade, o que ele diz com muita ira? Ele usa primeiro essa estratégia diante dos soldados do exército ali de Samaria. Ele vai até Jerusalém e diz na frente do povo: o que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que vocês vão voltar a ser aqueles judeus fortes do passado, vão sacrificar, vão restaurar o culto, que vocês vão terminar essa obra, essa cidade que foi toda queimada, vocês estão achando que vão reconstruir? Pode tirar o cavalinho da chuva. É mais ou menos isso o que Sambalat falava. É destruir o moral de uma tropa através da fala, do blá blá blá. E Sambalat conseguiu em termos, mas na época de Zorobabel, alguém falou alguma coisa e o moral do povo caiu e eles abandonaram o templo, a reconstrução do templo. Mas fica a pergunta, se a construção do templo é prioridade divina, e isso está no versículo 4, né? Quando Deus fala assim, olha, quem está chegando agora, Ageu 1, 4, quando Deus fala assim, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Olha lá, Deus está falando, a prioridade não é os interesses econômicos, ou seja lá de qual natureza for, os seus interesses. Eu estou trazendo vocês para a terra para que o meu interesse esteja em primeiro lugar. E qual era o interesse de Deus? Era a reconstrução do templo. Tanto é que, se a gente for analisar a história, a primeira coisa que foi reconstruída não foi a cidade, nem as casas, foi o templo. O templo primeiro, depois casas, depois muros, a prioridade de Deus primeiro, depois as prioridades pessoais e particulares. Pois bem, um segundo ponto que eu quero ver, está no versículo 9, é a questão de prioridade. Vamos lá? Versículo 9, questão de prioridade. Versículo 9 diz: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Bem, prioridade é um assunto interessantíssimo na Bíblia. Lá no Novo Testamento, Jesus fala a mesma verdade que Deus está falando aqui, com outras palavras. Aqui Deus está dizendo que o templo é a prioridade dele. A reconstrução do templo é a prioridade de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus fala sobre o reino de Deus. Ele fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas que vocês ficam colocando em primeiro lugar, quais outras coisas? Sobrevivência, moradia, bens, diversão e etc. Jesus falou, primeiro o reino. As outras coisas vos serão acrescentadas no percurso, é o que Jesus fala. É questão de prioridade. Então vejam bem, o povo judeu naquela época de Ageu estava sofrendo porque mudou a prioridade. Se nós lermos, por exemplo, se nós lermos o versículo de número 6,
Olha o que nós podemos encontrar no versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Por que o templo é a prioridade de Deus? Talvez algumas pessoas que estão acompanhando estão perguntando, né? Estão pensando que eu estou falando aqui do templo, esse que os homens constroem, desse templo físico, né? Que as pessoas chamam de igreja. Eu não estou falando desse templo, nem a Bíblia está falando. Eu estou falando do templo de Deus. Eu estou falando do projeto de Deus que foi tipificado pelo templo que Salomão construiu, depois por esse templo que Zorobabel construiu, e depois pelo templo que Herodes construiu. O templo onde se fazia o culto, o templo de Salomão, o de Zorobabel e o de Herodes. Esse templo foi um tipo do verdadeiro templo, foi uma maquete do verdadeiro templo. Deus pediu para construir a maquete porque ele queria, através da maquete, do tipo, do retrato, da prefiguração, ele queria introjetar no imaginário e na cultura do povo a ideia de moradia de Deus, moradia com Deus. Essa ideia precisava ser introjetada até no inconsciente coletivo, que Deus tem um projeto de morada conosco e que Ele estava construindo essa morada. Vamos abrir um parênteses aqui. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá no grego, a palavra casa, né, a palavra morada é palacete. Deus tem um projeto de morar em nós e nós nele. Um mistério maravilhoso que começa aqui nessa terra. E esse projeto começa lá no Antigo Testamento, lá pelo tabernáculo. O tabernáculo já é um tipo dessa morada. E os templos também, por isso Deus insistir com o povo para construir o templo antes dos interesses pessoais daquele povo. O templo é um tipo, então, do projeto maior de morada. O templo está falando de um caminho de redenção. Se você vir a arquitetura do templo, dentro do templo tem a estrada da redenção. O templo, o tabernáculo, o templo, tem todo o percurso da redenção. O templo fala do pecado, o templo fala da necessidade de redenção, o templo fala da inimizade entre Deus e o homem através do véu, o templo fala da religião sem Deus, separado pelo véu, a tentativa do homem buscar a Deus pela religião fracassada. O templo fala do Calvário que rasga o véu, e pelo Calvário nós podemos entrar na presença de Deus por um vivo caminho através da trilha do sangue de Jesus. É esse templo que eu estou falando. E é esse templo que é a obra de Deus. É esse templo que está sendo construído. É esse templo que Deus, na era de Ageu, que era a era da sombra, dos tipos, que Deus está aqui dizendo que a prioridade era a construção do tipo. Hoje nós não estamos mais na época dos tipos, da sombra, do arquétipo, ou da maqueta,
Hoje nós estamos na realidade, o corpo chegou, o templo espiritual chegou. O apóstolo Pedro diz que nós somos as pedras que fazem as paredes desse templo, e ao mesmo tempo nós somos os sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Esse é o grande mistério, é que Deus tem um projeto de moradia, e chegará o dia em que nós moraremos em Deus, e Deus morará em nós plenamente. Não é que nós seremos Deus e Deus vai se transformar, não. É que nós estaremos tão unidos que o projeto, a obra terá sido concluída, a obra da construção do templo. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Os judeus precisavam ser preparados então para a vinda, né, do verdadeiro templo. Então era necessário incutir na cabeça dele, até para eles questionarem por que Deus quer tanto que construa esse templo. Não era melhor construir as casas, construir o muro, proteger a cidade? Por que o templo em primeiro lugar? Exatamente porque Deus quer mostrar que os interesses da construção do reino de Deus, da implantação do reino de Deus, o amor ao reino de Deus, precisa estar em primeiríssimo lugar. Olha o que ele diz aí, vamos lá? Vamos lá? Versículo 9, ele fala assim, olha, ele fala que a casa dele permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Como pastor há mais de 30 anos, eu tenho visto muitos crentes que invertem completamente essa questão. O interesse deles, em primeiríssimo lugar, é o ganhar dinheiro. Muitos. O interesse deles é o projeto horizontal de vida. Eles não têm um projeto vertical de vida com o reino de Deus. O interesse deles é tudo menos o reino de Deus. E olha, irmãos e queridos amigos que estão ouvindo, as igrejas estão cheias dessas pessoas que não têm visão de reino. Como eu disse no início, Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora, e a minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele nos alertou, buscar em primeiro lugar, coloquem como prioridade, coloquem como o coração da vida de vocês o reino de Deus. Tem gente que está julgando o reino de Deus lá para derradeiro lugar, lá para trás, e se dedicam a vida inteira a, como ele diz no versículo 9 aqui, né, a minha casa está em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, atrás dos seus próprios interesses. Quer dizer, Deus está dizendo, o seu interesse não é o meu, e nem o meu interesse é o seu. A sua prioridade não é a minha, e nem a minha prioridade é a sua. Você não está sintonizado comigo, e eu não estou sintonizado com seus interesses. É isso que Deus, na verdade, está dizendo. A cegueira daquele povo poderia pôr a perder o projeto maior de Deus. Poderia colocar. Felizmente tinha um servo de Deus ali, Zorobabel, que lutou, que chamou, que disse para o povo, e o povo então construiu o templo. Depois foi construir as casas e foi construir os muros que haviam sido derrubados pelos exércitos de Nabucodonosor. Por último, nós vamos ver aqui um tópico, né? Eu estou falando aqui o estudo bíblico nessa noite, é sobre a construção do templo, é prioridade divina. Nós vimos que o povo ficou desorientado pelas ameaças, e aquele povo moral caiu, o povo abandonou
a ordem de Deus. Nós vimos que a prioridade de Deus é o reino, a construção do reino, e não a construção, vertical e não a horizontal. E agora, para terminar, o aperto na vida foi um sinal que Deus mandou para o povo se arrepender. Deus deixou a coisa apertar, para aquele povo se arrepender. E a gente pode ver isso nos versículos 5 e 6. Diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha para trás aí e faz uma retrospectiva. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então Deus diz para eles assim: faça uma análise da vida de vocês. Estão vendo um aperto que vocês estão passando? Estão vendo um aperto? No caso lá da época, é porque eles estavam mudando de prioridade. Estavam priorizando as coisas da terra e negligenciando o principal, que era o reino de Deus. Eles se esforçavam, trabalhavam, lutavam, mas havia prejuízo constante. Os planos deles não vingavam. Não havia abundância, muito trabalho, muito labor e pouco, recolhiam pouco. Sempre faltando as coisas, sempre faltando. Prejuízos constantemente. Muito trabalho e pouca alegria. Desgaste excessivo sem recompensa nenhuma. Notem que Malaquias um pouquinho mais tarde, né? Ageu, Zacarias, Malaquias, esses profetas menores aí, da pós-exílicos. Malaquias, no capítulo 3, de 9 a 12, na mesma linha de pensamento, de reconstrução da obra de Deus, ele disse: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é Malaquias, que é contemporâneo de Ageu, que está enfrentando a mesma situação de Ageu. Malaquias 3, de 9 a 12. Evidentemente que mais uma vez o povo abandonou, na época de Malaquias, talvez aí uns 30 anos depois, o povo volta para os interesses pessoais e abandona a reconstrução do templo, que não é só a construção física, mas tem que voltar o sacerdócio, os sacrifícios, os cultos, tem que voltar lá no templo de Jerusalém, e com certeza o povo deixou de cumprir a lei de Moisés, que determinava que se deveria entregar o dízimo para que o culto em Israel não fosse prejudicado. O sacerdócio, filhos de Levi, que não receberam herança, Deus determinou que eles sobreviveriam pelos dízimos e ofertas alçadas. E no momento em que o povo volta, se desvia da meta, da prioridade que Deus coloca,
aqueles levitas ou sacerdotes começam a abandonar o ofício e vão trabalhar nos campos para sobreviver. E, mais uma vez, a obra do templo cai. A obra cai novamente porque o povo abandona. É nesse sentido que Malaquias está falando de dízimo. É nesse sentido aí, desse contexto de Ageu, de Zacarias e de Malaquias, ok? A obra de Deus, ela é feita pelo homem. Ela poderia ser feita pelos anjos. Os anjos anelam por fazer a obra de Deus, eles anelam. Mas Deus está realizando a obra dele, através a construção do templo, do projeto de morada dele conosco, através de homens. Ele mesmo se tornou homem para que esse projeto seja construído rapidamente, sejam concluídas etapas importantíssimas desse projeto. Então, sempre a obra de Deus será feita por homens, uma parte importante dela, evidentemente que uma parte importantíssima, a mais importante, foi feita pelo Filho dele, na cruz do Calvário, né? Mas a obra continua sendo feita por homens, E na época de Ageu, na época do tipo, na época da sombra, na época da maquete, Deus já corrige aquele povo para que a ideia, então, da prioridade na construção do templo de Deus fique profundamente enraizado naquela cultura. Como os irmãos viram e os amigos, nós não estamos falando aqui do templo físico, nós estamos falando de um templo espiritual. E eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, é que essa obra continua com Covid-19, sem Covid-19, com guerra, sem guerra. A construção da igreja continua, porque Jesus falou que Ele é que vai construir essa igreja sobre essa pedra. Construirei a minha igreja sobre essa pedra que é Ele mesmo. E nada pode destruir a construção da igreja. Deus continua edificando a sua igreja, a sua obra. Deus tem chamado homens e mulheres para participarem dessa construção. Meu Pai trabalha até agora. E que o propósito de Deus é que a nossa comida seja fazer a vontade dEle no que concerne a tudo e principalmente a vontade dEle no que concerne a essa obra. Nós vamos louvar a Deus aqui com um cântico. É um cântico que fala sobre a volta de Jesus, que não vai demorar muito, né? Eu vou falar daqui uns dias sobre isso daí novamente. E eu quero agradecer a todos que estão participando. E se você puder compartilhar esse estudo aí com seus amigos, vai ser muito bom, ok? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz.
glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Cristo manda a tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda a tempestade, vigiar e sempre orar, toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso estudo bíblico. No domingo de manhã, nós estaremos lá no templo, né? Transmitindo de lá, de domingo à noite, como já o fizemos no último domingo, transmitimos lá do nosso templo presbiteriano. E no domingo de manhã já queremos também transmitir de lá a escola dominical. E à noite também lá do nosso templo. Que Deus abençoe a todos, podendo, compartilhe esse estudo bíblico, né? Eu acredito que quem acompanhou aí desde o início foi edificado. A Cristiane está falando ali, amém, estudo abençoado, gratidão. Que vocês possam, quem puder aí, na verdade, compartilhar para que outros também sejam abençoados, ok? Então Deus abençoe, tenham uma boa noite.